Vamos conversar com o deputado federal Silvio Costa Filho. Deputado, bom dia. Bom dia a você, Remy. Bom dia a todos os ouvintes. Uma alegria poder falar com você, Remy, na manhã de hoje. Bom, deputado, há uma expectativa, em torno das discussões sobre o arcabouço fiscal, nova regra fiscal que deve ser implantada a partir das discussões no Congresso Nacional. Como é que o senhor tem acompanhado o início dessas discussões? Olha, Remy, a gente tem trabalhado muito nessa direção. O ministro Haddad, na última semana, apresentou o arcabouço fiscal, que é fundamental para o Brasil. Isso vai controlar os gastos públicos, equilibrar as contas públicas e, sobretudo, vai fazer com que o Brasil possa voltar a crescer. Isso dá previsibilidade, isso dá segurança fiscal, isso sinaliza para o mercado internacional que o Brasil está equilibrando as suas contas públicas e, mais do que isso vai melhorar a imagem do Brasil para o mercado internacional, de maneira que a gente possa trazer investidores internacionais para investir no Brasil. Investimentos em portos, aeroportos, rodovias, estradas, infraestrutura, e é por isso que esse arcabouço é muito importante, porque vai fazer com que a gente atraia investimentos internacionais e estimule investimentos nacionais, e além da gente poder buscar a redução da taxa de juros, que é muito importante para o Brasil, para o setor produtivo, poder ampliar a procura de crédito e voltar a investir em infraestrutura. Eu digo sempre, Remy, que eu sou um defensor dos programas sociais, mas para mim o maior programa social do Brasil é emprego e renda. Felicidade traz felicidade para as pessoas. E é por isso que a gente precisa votar aqui na Câmara a âncora fiscal, a reforma tributária, a agenda do crédito no Brasil, para a gente fazer com que o Brasil volte a crescer, gerando emprego e renda para a população. O senhor falou sobre reforma tributária, mas essa é uma pauta antiga que todas as legislaturas trazem como prioridade e infelizmente vai passando os anos. Primeiro ano não se discute, no segundo ano de legislatura também não se discute, aí quando chega no terceiro já se pensa muito na própria eleição e no desgaste e acaba não se discutindo. De fato, sai do papel, deputado? Sem dúvida, todo o trabalho é nessa direção. Eu tenho conversado bastante com o presidente Arthur Lira, tenho conversado com o relator da âncora fiscal, meu amigo deputado Aguinaldo Ribeiro, nosso conterrâneo aí do estado da Paraíba, nosso vizinho, tenho dialogado com o setor produtivo e hoje existe sim a possibilidade de nós avançarmos objetivamente na reforma tributária, transformando a reforma no IVA dual, ou seja, que a gente tenha a unificação dos impostos estaduais e federais, estaduais e municipais, vai ser uma alíquota, um imposto, e os federais vão ser um imposto. Então o Brasil passaria a ter 2 impostos, porque isso vai simplificar, desburocratizar e vai estimular o crescimento da economia brasileira. Você tem uma ideia? Tem estudos que apontam que se a reforma tributária for feita, o Brasil pode crescer mais de 1,5% do seu produto interno bruto, Nós podemos crescer mais de 10% do PIB em 15 anos, só por conta da reforma tributária. Então, a reforma aprovada, eu tenho muita confiança que a gente vai fazer com que a economia brasileira volte a crescer, que é fundamental para o país. Bom, deputado, além dessas propostas importantes que são debatidas, necessitam ser debatidas na Câmara dos Deputados, no Poder Legislativo como um todo, há também discussões que, digamos, são debatidas muito mais pela necessidade, mas que infelizmente, a gente pode trazer dessa forma, acabam tendo que ser debatidas, como por exemplo fake news. Hoje há uma discussão na própria Câmara dos Deputados, de fato há um problema significativo que deve de alguma forma ter uma frente também discutida nesse Poder Legislativo, mas tendo cuidado para que esse amplo debate não possa também entrar na esfera da censura. Como é que o senhor tem entendido a discussão do projeto sobre fake news e redes sociais? Olha, eu concordo, Remy, com você integralmente. Eu acho que a fake news, esse debate, ele é fundamental para o Brasil. É importantíssimo que a gente possa, sem dúvida alguma, debater esse tema, até para a gente ter, de fato, a boa informação.
né? A gente, na minha avaliação, infelizmente, cada vez mais a gente está vivendo numa sociedade desinformada, uma sociedade que, infelizmente, não tem parado para ler um jornal, ler uma entrevista, ler uma revista. Muita gente hoje se informando por redes sociais, ou seja, se informando por WhatsApp, e muitas vezes a população recebe notícias falsas, né, que não condiz com a realidade, e quando vê a própria população está formando opinião sobre uma notícia falsa. Então essa é a realidade que de fato a gente está vivendo. E é por isso que esse projeto da fake news, ele é muito importante para a gente combater a desinformação. Ou seja, eu sou um defensor da liberdade de imprensa, eu sou um defensor da liberdade de expressão, né? Isso é fundamental para o país, que a gente possa ter, sem dúvida alguma, o fortalecimento da democracia, das instituições, da liberdade da expressão. O que a gente não pode aceitar são permanentemente notícias falsas, muitas vezes desinformando a população, confundindo a opinião pública. Isso termina sendo prejudicial à democracia brasileira. Você sabe que Barack Obama, em seu último discurso como presidente da República, ele colocou claramente que as redes sociais eram um risco à democracia se ela não fosse bem utilizada. Então é por isso que a gente precisa criar mecanismos e ferramentas, né, para poder cada vez mais levar boa informação à população brasileira. Bom, essa discussão, né, da fake news, ela acaba tendo dois lados, e é importante que você tenha até para se formular, né, um texto final em relação a um projeto de lei, a uma lei, né, posteriormente, e se traz um conteúdo importante em torno do que os deputados podem debater. Isso faz parte do processo democrático. 513 deputados ali representados pelo povo que podem discutir, trazer discussões importantes. Agora, deputado, infelizmente não é o que tem acontecido, né? Se de um lado os deputados e senadores são ditos pelo próprio artigo, né, da Constituição Federal como invioláveis, civil e penalmente, por questões de opiniões, isso está passando muito ponto. O senhor presenciou na última semana, né, uma triste discussão que quase chegava às vias de fato. Só a agressão verbal por si só já era absurda, e as vias de fato seria ainda mais. O senhor participou, teve que apartar em um dos momentos dois parlamentares que brigavam, e esse tem sido um quadro recorrente, né, discussões baixas, até com palavrões ou palavras de baixo calão. Como é que o senhor tem acompanhado isso? Olha, Remy, eu acho uma vergonha para o Brasil, para o parlamento brasileiro. A sociedade vota nos deputados, nos senadores, para debater o Brasil, para debater as pautas de interesse do país. O povo está cansado de arenga, de confusão. O povo brasileiro quer saber de resultados e de entregas. O povo quer saber de comida na mesa, é de ver seus filhos estudando, é ter a oportunidade de trabalho, de emprego. E é muito ruim para o Brasil a gente está vendo essas brigas no Congresso, um deputado xingando o outro, um senador xingando o outro, falando mal, passando de todos os limites, até querendo ir a vias de fatos, como a gente tem presenciado aqui no parlamento. E isso, quem perde com isso é o país. Eu confesso que estou muito preocupado. Você sabe que uma das nossas características é o equilíbrio, é a capacidade de poder dialogar, de construir, de avançar em matérias. Então eu tenho procurado aqui, né, pautar o nosso mandato em defesa de Pernambuco, em defesa do desenvolvimento do nosso estado. Eu acho que eu fui, nesses últimos 4 anos, um dos deputados que mais encaminhou recursos para Pernambuco, mais de 500 milhões de reais em investimentos, né, fundamental para Pernambuco. E eu lamento, né, a gente está assistindo esses tipos de brigas aqui no parlamento que não contribui com o fortalecimento do legislativo brasileiro. Pelo contrário, apequena o parlamento do país. O senhor acredita que a penalização é o caminho para tentar resolver, seja de um lado ou de outro? Eu acho que é preciso que seja feito, sem dúvida alguma, a penalização, né? Arthur Lira já está desenhando isso aqui dentro do Congresso, já está pensando em alternativas, porque nós não podemos aceitar que um deputado possa estar permanentemente agredindo o outro de maneira desrespeitosa.
Então é nessa direção que a gente está tentando aqui, junto com Arthur Lira, junto com outros parlamentares, buscar alternativas, né, que de certa forma não possa evitar esse tipo de constrangimento que a gente vem tendo aqui no Parlamento brasileiro, lamentavelmente. Bom, o senhor é um deputado lembrado sempre como equilibrado em relação a discussões e trocas, talvez de agressões verbais. O presidente Lula tem dito de forma reiterada, né, palavras contra o presidente do Banco Central, mesmo que não sejam palavras de baixo calão, mas palavras duras, né, quanto à questão da taxa básica de juros. Como é que o senhor tem acompanhado esses primeiros 120 dias de governo Lula, incluindo esse que tem sido o principal debate econômico atual? Olha, eu acho que está na hora do presidente do Banco Central apresentar ao Brasil uma redução na taxa de juros. Eu até solicitei uma audiência aqui na Câmara Federal para que a gente possa ouvir o presidente do Banco Central, para que ele de fato possa nos apresentar o porquê, né, da taxa de juros no Brasil não está reduzindo. Está 13,75%. Uma das maiores taxas de juros do país, e isso tem preocupado demais a todos nós. Por quê? Porque o setor produtivo, ele não tem condições de pegar empréstimos, pegar recursos para investir no seu negócio, investir nas suas empresas, né, com os juros nesse montante. Então, a gente tem defendido a redução na taxa de juros, e eu espero que agora nessa reunião de maio do Copom, a gente possa ter uma redução nessa taxa de juros, que é fundamental para o Brasil. Mas, deputado, uma das discussões, né, das justificativas, na verdade, que o presidente do Banco Central tem dado é exatamente a alta da inflação, né, como estratégia de tentar conter a taxa básica de juros, tem se mantido nesses 13,75%. Olha, ele tem colocado isso, mas a gente está tendo aí, né, de certa forma, a inflação, ela de certa forma, dentro do radar, ela está sendo monitorada permanentemente. Então eu vejo claramente espaço para que de fato a gente tenha uma redução. A gente tem conversado com muita gente do mercado financeiro, com muita gente da área econômica, né, e eu percebo que há espaço para a gente poder conseguir essa redução na taxa de juros. A gente está trabalhando nessa direção. Eu espero que o Roberto Campos ele venha à Câmara Federal para que a gente possa buscar esclarecimentos sobre essa matéria, mas há um consenso hoje entre todos nós da necessidade de se reduzir a taxa de juros que hoje penaliza a população brasileira. Bom, para a gente encerrar, deputado, queria que o senhor também comentasse esses primeiros 110, 120 dias de governo Raquel, né? Raquel que apresentou na última semana a Alep um pedido de empréstimo na casa dos 3,4 bilhões de reais, né? Tem realizado críticas ao seu sucessor, Paulo Câmara, em relação à questão fiscal. Remy, só para lhe dar antes uma informação, eu tive na semana passada, com o ministro Renan Filho, e tivemos uma excelente notícia e uma excelente conversa sobre as obras de Pernambuco. Então há um compromisso do governo do presidente Lula e seu amigo tem trabalhado nessa direção para que a gente possa fazer a duplicação da BR-423, a finalização da BR-104 e a requalificação da BR-232. Além da importância de nós duplicarmos no futuro o trecho São Caetano até Arco Verde e depois a Serra Talhada, a duplicação da 232. Então a gente tem cobrado do governo federal, está no nosso radar, no nosso planejamento do mandato, para que essas obras elas possam sair do papel. Em relação ao governo Raquel, eu tenho procurado atuar de maneira colaborativa. Eu torço que o governo dê certo, é importante para Pernambuco. Isso é como um avião. Se você pega um avião, você pega um ônibus, é importante que o piloto e o motorista, ele se saia bem no percorrer da viagem. Quem está pilotando o avião nesse momento é a governadora Raquel Lira.
E eu torço que nós cheguemos bem daqui a 4 anos, com um Estado mais forte, com mais infraestrutura, com a melhor qualidade de vida da população. Todas as vezes que falei com a governadora Raquel Lira, eu me coloquei à disposição para aqui em Brasília, dentro das nossas limitações, poder ajudar o Estado de Pernambuco. Então, eu tenho atuado de maneira coletiva. É importante que ela possa ampliar o diálogo em Pernambuco com o setor produtivo, com os prefeitos, com a classe política, com a sociedade. É importante que a gente possa dar uma priorizada na segurança pública, que infelizmente a gente está vendo o aumento da criminalidade no Estado, isso já é perceptível. A gente está vendo um conjunto de obras paralisadas em Pernambuco. Eu vi aí muitos servidores de muitas empresas de terceirização sem receber salário, então isso tem me preocupado, mas é torcer que o governo dê certo, né? E a governadora sabe que todas as vezes que precisar do nosso mandato aqui em Brasília, ela vai contar conosco, porque o mais importante é ajudar Pernambuco. Bom, agradecendo então a participação aqui do deputado federal Silvio Costa Filho, desejando sucesso nesses próximos debates, deputado, e até a próxima. Remy, parabéns pelo trabalho, pela audiência, e sempre que convidado nós estaremos à disposição. Muito obrigado.